Senhor Deus, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos traga a Tua palavra e conduza as nossas mentes, os nossos corações a honrarem ao Senhor, a sermos cativos nesta hora da atenção daquilo que vamos ouvir. Tranquiliza, ó Deus, as nossas mentes, os nossos pensamentos, os sentimentos, de forma que sejamos capazes de absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Atualmente, namorados e noivos não escrevem mais cartas. Perguntar aí a Gerson, Tânia, Joadi, Alberto, se os filhos deles escrevem cartas para as namoradas e namorados. Hoje em dia a gente vê noivo e namorado enviando e-mail. Atualmente não existe nada mais usado do que um negócio chamado de Zap, né? WhatsApp. Ali eles se correspondem até demais. Não para de mandar uma mensagem um para o outro. Às vezes pode ser recados em murais ali das redes sociais. Mas o fato é que o hábito passado de escrever cartas é passado. Não existe mais. Hoje não existe mais. Eu peguei um pouco isso, mas no meu tempo já estava acabando isso. Mas eu acho que uma geração anterior à minha, algo que não existe mais hoje, aquela sensação de alegria que chegava junto com o carteiro. Quando o carteiro aparecia, surgia uma ponta de esperança, surgia um sentimento de que junto com ele poderia estar vindo uma carta que alguém ansiosamente aguardava e esperava. E essa carta, ela trazia notícias, trazia boas novas, trazia esperança. Então não eram poucas as cartas que, junto com elas, chegavam também o quê? Sonhos, alegria, amor. Quantas cartas que foram banhadas por lágrimas e cheias de amor. Conta-se porque é um fato. Tem muita coisa que conta que não é verdade, mas isso é um fato que quando Dom João VI, o primeiro imperador, o primeiro monarca europeu aqui na América do Sul, veio para o Brasil, fugido de Napoleão. Ele fica no Brasil de 1808 a 1822 e precisa ir embora. E deixa o filho aqui, Dom Pedro I. A independência do Brasil é proclamada. Só que 9 anos depois, Dom Pedro I vai embora e deixa o filho dele aqui, Dom Pedro II. Tinha 5 anos de idade. Nunca mais eles se viram. E eles se corresponderam ao longo da vida por cartas. E dizem os historiadores que a maior parte dessas cartas é banhada em lágrimas. O filho e o pai dizendo da tristeza que aquela separação inevitável trouxe ao coração deles, aos corações deles. Então as cartas, elas, junto com elas, vinham esperança, vinha lágrima, vinha tristeza, vinha sonhos. Não é por acaso que algumas pessoas
preservam essas cartas até os dias de hoje. Se você for lá na casa da pessoa, em alguma gaveta, em alguma caixa, em algum lugar, ela tem lá aquelas pilhas de cartas da juventude, de amigos, de ex-namorados. Ex-namorados não é muito bom guardar, né? Alguma coisa que guarda ali de relacionamentos, e as cartas estão lá. Hoje nós vamos fazer uma introdução, e semana que vem, não sei, porque semana que vem é feriado, né? Muita gente não vai estar aí, mas talvez daqui a 14 dias a gente comece a falar das cartas do Novo Testamento. A palavra epístola significa uma mensagem verbal ou escrita. Inicialmente, ela não se referia necessariamente a um texto escrito. Epístola poderia ser um aviso que alguém faz chegar ao outro. Ó, vim te dar um recado. Não necessariamente um texto escrito. Vim te trazer uma epístola, através da voz, da fala. Já a palavra carta vem da língua grega, que significa uma folha de papiro ou uma folha de papel. Os papiros, para quem não sabe, são os primeiros protótipos de papel. Papiro era feito... Quem conhece a cana sabe que ali a cana tem uma folha. E o papiro era feito da folha da cana. Claro que tinha um certo tratamento, um ressecamento, de forma que se transformava num material bem parecido com papel e que acabava tendo a função do papel. E aí, com o surgimento do papiro, as cartas elas se tornaram muito comuns na comunicação entre os homens. Porque você transmitir uma mensagem gravada num papel, isso foi revolucionário. Não é por acaso que os historiadores concordam que um dos motivos pelos quais a reforma protestante teve o efeito que teve com Lutero e não antes de Lutero foi por causa da invenção da imprensa. Outras pessoas tentaram fazer o que Lutero tentou, mas eles não tiveram o recurso que Lutero teve, que foi da imprensa, de escrever e de divulgar as ideias pela Europa através da imprensa. Uma vez a imprensa já criada, formalizada, as ideias de Lutero se espalharam pela Europa. Então, o surgimento do papiro, e aí transformando-se em cartas, isso foi revolucionário na comunicação dos seres humanos. E a carta, então, ela aparece com o objetivo de substituir o quê? A presença da pessoa, ou a presença do escritor. A carta, ela se torna um substituto da presença. Eu precisava ir, mas eu não posso ir. Então eu envio uma carta para que ela cumpra a função daquilo que eu almejo. Um outro detalhe interessante sobre as cartas. Antigamente, quem levava a carta, era muito natural que essa pessoa também cumprisse o papel de expandir o conteúdo da carta. Ou seja, ao entregar a carta, a pessoa que entregava explicava: olha, a pessoa que escreveu a carta e pediu para eu te entregar, também pediu para que eu te informasse sobre isso, isso e isso. Então, aquele que carregava a carta trazia detalhes acerca da carta que no conteúdo da carta não estava. Então, isso era muito comum. Os gregos, eles começaram a utilizar as correspondências em tempos bem remotos.
De forma que na época do Novo Testamento, os líderes cristãos que viviam ali pela influência do mundo grego, se apropriaram dessa prática grega de enviar cartas. E aí então eles acabaram usando ali a estrutura greco-romana de escrever cartas com três partes principais: uma introdução, um corpo e uma conclusão. A introdução e a conclusão eram primariamente voltadas para o relacionamento pessoal. Então, se a gente desejar conhecer um pouco mais da intimidade da pessoa que manda e da igreja que recebe as cartas, se a gente não quiser ir direto para a parte doutrinária, mas se a gente quiser saber do relacionamento de Paulo com a igreja de Filipenses, eu vou ler o início e o fim dessa carta. Já o corpo, ou a questão doutrinária, servia para transmitir informações e instruções de quem enviava as cartas para aquelas igrejas. Então, é esse modelo de carta do mundo greco-romano que constitui os modelos de cartas do Novo Testamento. Uma introdução, um corpo doutrinário e uma conclusão. Você deve saber que a maior parte do Novo Testamento ele é constituído de cartas, de epístolas. Além disso, existem livros que contêm cartas dentro deles. Não é uma carta, é um livro, mas dentro desse livro tem uma carta. É o caso de Atos e Apocalipse. Não é uma epístola, não é uma carta, é um livro, mas dentro desse livro tem cartas. Outra coisa, essas epístolas do Novo Testamento, elas são endereçadas a igrejas individuais. Era uma única igreja, somente aquela igreja. É o caso de Filipos, Tessalônica e de 2 João. Existem cartas que são endereçadas a grupos de igrejas. A carta ela circulava por várias igrejas de uma região. É o caso de Gálatas e de 1 Pedro. E existem cartas que são endereçadas a pessoas específicas. É o caso de Filemão e 3 João. Então, as cartas são endereçadas a igrejas individuais, a grupos de igrejas ou a pessoas, indivíduos específicos. Outro detalhe: no Novo Testamento nós temos 2 blocos de cartas, dois grupos de epístolas. O primeiro grupo é chamado de epístolas paulinas. Vamos dar uma olhada aí, abra aí, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1, os 5 primeiros versos dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Você pode perceber que essas palavras iniciais de Paulo aqui a Timóteo, elas estão cheias de amor, cheias de ternura. Ele diz assim: ao amado filho Timóteo. Timóteo não é filho biológico de Paulo, mas Paulo usa de um carinho muito grande para com ele.
Paulo diz: Timóteo, eu sempre me lembro de você nas minhas orações. Timóteo, eu me recordo daquelas lágrimas que você derramou tempos atrás. E quando eu lembro dessas lágrimas, o meu desejo é de ver você. Olha quanta ternura tem aqui. Paulo vira e diz assim: Timóteo, eu me lembro da sua família. Quando a gente chega para o outro e diz assim: como é que vai a sua tia que estava com aquele problema, o seu primo? Isso mostra preocupação, isso mostra ternura, isso mostra carinho. É o que Paulo faz aqui. Eu me lembro da sua família. Paulo escreveu 13 cartas durante as suas viagens missionárias ou quando ele estava preso em Roma. Em algumas de suas cartas, Paulo vai utilizar-se de amanuenses. O que é um amanuense? É um escritor profissional, alguém que redigia documento. O camarada ditava e o amanuense escrevia. A principal e maior e mais teológica carta do Novo Testamento foi escrita por um amanuense. Romanos 16, 22, Paulo diz que quem escreve aquela carta é um amanuense chamado de Tércio. Paulo ditou, Tércio escreveu a carta aos Romanos. Em outros momentos, Paulo chama a atenção para os trechos que ele mesmo escreveu com a sua própria mão. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 21, Paulo diz assim: eu, Paulo, vos cumprimento assinando de próprio punho. Então tinha amanuense e às vezes ele escrevia de próprio punho. Outra coisa, aqueles que levavam as cartas, em algumas situações, eram emissários da própria igreja. Como assim? Uma igreja mandava a pessoa ir lá e visitar Paulo. Paulo aproveitava a visita dessa pessoa e dizia assim: ó, leva com você uma carta para aquela igreja. Por exemplo, 1 Coríntios 16, vamos abrir aí, 1 Coríntios 16. Verso 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte. Depois em Filipenses 4,18, mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviaste, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em outros casos, ou em outras situações, as cartas eram levadas por colaboradores próximos de Paulo, por pessoas ali que estavam bem próximas dele. Por exemplo, 2 Coríntios 8 diz assim: mas graças a Deus, que colocou no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois não somente aceitou a nossa solicitação, mas sendo muito dedicado, partiu de livre vontade e foi visitar-vos. Então era assim que as cartas chegavam até as igrejas. Outro detalhe, Paulo escreve 9 epístolas a esses grupos de igreja. Por exemplo, 2 vão para a igreja de Corinto e 2 para Tessalônica. Corinto e Tessalônica são 2 igrejas europeias. 4 cartas são chamadas de epístolas da prisão, ou seja, quando Paulo escreveu, estava atrás das grades. É o caso de Efésios, Filemon, Colossenses e Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 4 cartas são dirigidas a indivíduos, 2 a Timóteo, uma a Tito e outra para Filemon.
3 dessas 4 cartas são chamadas de epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Qual é o conteúdo dessas cartas? Elas tratam da dinâmica e de como uma igreja deve ser administrada e governada. É interessante que de todas as cartas paulinas, apenas as 2 de Timóteo e a de Tito têm uma introdução diferente. Em todas as cartas, Paulo saúda os destinatários dizendo assim, graça e paz. Apenas para as 3 cartas pastorais, Paulo diz assim, graça, paz e misericórdia. Por quê? Não sei. Mas há uma interpretação de que Paulo sabia que pastores precisam muito da misericórdia de Deus. Pode ser, né? Depois desse bloco de epístolas paulinas, nós encontramos as chamadas epístolas gerais. Vamos dar uma olhada aí. 2 Pedro, capítulo 1. Um exemplo aí de uma carta escrita dentro desse bloco de epístolas gerais. Os 3 primeiros versos de 2 Pedro 1. Amados, esta já é a 2ª carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Essas epístolas gerais, elas não são necessariamente escritas a igrejas ou a indivíduos específicos. A destinação delas é aos cristãos em geral. São 8 cartas: a epístola de Tiago, as epístolas de Pedro, as epístolas de João e a carta de Judas. Claro que além destas nós temos também a carta aos Hebreus. Em Hebreus nós sabemos quem são os destinatários, mas nós não sabemos quem foi o remetente. E por fim, as epístolas gerais, elas possuem diferenças significativas quando elas são comparadas às epístolas paulinas. Você compara lá aquele bloco de epístolas paulinas com o bloco das epístolas gerais, você vai perceber grandes diferenças. As epístolas gerais, elas têm aplicações mais gerais, até porque não é para uma igreja específica. Não é destinada a indivíduos. As epístolas gerais, diferentemente das epístolas paulinas, elas seguem uma estrutura diferente daquela estrutura de introdução, corpo e conclusão do mundo greco-romano. Então essas são algumas informações interessantes, importantes, que nos ajudam a ler o Novo Testamento com um entendimento melhor quando a gente chega à leitura das epístolas. Quero fazer algumas aplicações sobre essa questão das epístolas. Primeiro, as epístolas, elas eram uma expressão prática de cuidado pelos leitores. Gente, as cartas, elas são uma expressão prática de amor. Uma carta, o que tem por trás de uma carta? Carinho e preocupação. Isso é óbvio. E as cartas escritas pelos autores do Novo Testamento revelam esse carinho e essa preocupação com pessoas que estavam longe, com o próximo que estava distante, com irmãos que estão aprisionados, com irmãos que estão em viagem,
com irmãos que estão escravizados, com irmãos que estão em contexto de adversidades. Então, os autores dessas epístolas, eles utilizam expressões de ternura nas suas cartas, porque o sentimento deles é de carinho e de preocupação. Por isso que nós encontramos constantemente nas cartas expressões como irmãos, amados, filhinhos, queridos. Gente, só o fato de você escrever para o outro, isso já é um ato de carinho. Isso já é um ato de preocupação. Isso já é um ato de amor. Você separar tempo para você pensar naquela pessoa, você refletir num texto, você redigir um texto, você refletir sobre a situação do outro, para você escrever uma resposta para o outro, uma orientação para o outro. E obviamente que eles não só escreviam, ao escrever, o próprio Paulo diz, eles oram, eles se preocupam, eles se interessam, eles se lembram. Tudo isso lembra o quê? Ou revela o quê? Carinho e amor. Então essas epístolas, elas são uma expressão prática de cuidado, de amor, de carinho para com o outro. Será, gente, que nós também demonstramos cuidado e afeto para com aqueles que estão ao nosso redor? Essa é uma questão importante que as epístolas, não de forma direta, mas indireta, nos lembram. Antes de começar o culto, acabei de pedir a Zé e a pastor Eugeni. Falei assim, olha, gostaria que vocês me ajudassem a visitar um casal, Marcos e Natália. Quanto tempo que eles não vêm? 2 semanas eu liguei para Marcos, ele falou que o pai de Natália faleceu. E aí eles estão indo nos fins de semana ficar com a mãe lá na região onde ela mora. Quantos de nós aqui sabíamos disso? Frequenta a nossa igreja. Se numa igreja pequena a gente não sabe de um negócio desse, imagina quando a igreja for grande. Uma ligação, uma preocupação. Mas os nossos ranços católicos romanos, que colocam na figura do líder a responsabilidade de fazer tudo numa igreja, ainda nos diz que visita é algo que deve ser feito apenas pelo pastor. Certamente que compete ao pastor fazer isso. Certamente. Mas não compete apenas ao pastor fazer isso. Eu pergunto, quem você visitou da nossa igreja no último mês? É interessante que quando Jesus está... Mateus 25, Jesus diz assim, estive enfermo e me visitaste. Ele está falando aquilo ali para o pastor? É para pastor que ele está falando aquilo? Há pouco tempo eu soube que uma pessoa estava passando por uma dificuldade. Aí eu liguei para uma outra pessoa, não que estava passando por uma dificuldade. E falei assim, será que você poderia me ajudar procurando fulano de tal? E aí quando eu fiz o pedido, a pessoa me disse assim, pastor, eu já fui lá. Eu já conversei, eu já fiz isso. E eu fiquei de boca aberta. Coisa extraordinária, gente. Isso é cristianismo. Qual é a lição que as epístolas de forma indireta nos mostram? As epístolas, elas são uma expressão prática de cuidado pelos outros.
A pessoa que escreve, ela está preocupada com o bem-estar